igreja, Deus, nós oramos agora por Israel. Pai, que o Teu Espírito, Pai, possa descer naquele lugar, Pai. Que o Teu Espírito, Deus, possa tomar conta, Pai, deste lugar. Como igreja, Pai, nós abençoamos Israel, porque a Tua palavra diz que devemos abençoar Israel, orar por Israel. Eu não sei, eu não explico o que acontece naquela guerra. São coisas que eu não entendo. Mas não cabe a mim entender, cabe a mim orar, abençoar esta nação que é a minha família, são meus irmãos em Cristo. E nós como igreja levantamos este clamor nesta noite, Pai. Abençoa, Pai, a Israel. Que cesse, Pai, o derramar de sangue, mas que seja feita a Tua vontade, Pai. Se tiver que se cumprir a Tua palavra, que ela se cumpra, Pai. Mas nós oramos, Deus, entregamos em Tuas mãos a vida de cada um que ali está, Pai. Como irmãos, como servos, nós abençoamos a Israel, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. É muita unção, é muito poder, e ao mesmo tempo é muita dor no coração. A gente fica vendo as notícias a todo instante e pesa no nosso coração, porque são nossos irmãos. Mas não pensamos só em Israel, mas pensamos em todo o sangue derramado. Vivemos dias de guerras difíceis, mas Deus conta comigo e com você para sermos intercessores, para sermos aqueles que ouvem a palavra de Deus, para sermos aqueles que vão ser usados para trazer o bálsamo, para converter através do Espírito. A Bíblia nos diz que os campos estão brancos, prontos para ser colhidos, mas ainda é pouco os ceifeiros. Ainda é pouco os trabalhadores, ainda é pouco aqueles que se dispõem, aqueles que têm um coração na obra, aqueles que entenderam o chamado, ainda são poucos. Mas esses poucos que somos, podemos fazer muito, se estivermos arraigados na palavra do Senhor. Pai, nesta hora, Deus, é certo que eu saia, para que venha o Teu Espírito, Deus, e transmita, Pai, a Tua palavra. A Tua Bíblia nos relata que ela já tem poder por si só. Mas quando se fala, se lê, essa palavra, ela sai com um poder maravilhoso. Ela transfere uma autoridade ao coração. E que assim seja nesta noite. Porque eu temo e tremo diante do Senhor. Porque só o Senhor tem o poder de tirar a vida e de dar a vida. Por isso eu chamo a existência do Teu Espírito, Pai, da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor dos Exércitos. Podem assentar. Obrigado, doutora Alessandra. Está vindo aí diretamente de Curitiba, trazendo esse louvor lindo, maravilhoso, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Quem não conhece a Alessandra, ela faz parte desta igreja, só que ela está numa missão com o esposo lá em Curitiba, ele está fazendo doutorado, vai ficar mais uns dias lá, até 2025, né, Alessandra? Nós emprestamos ela para a igreja lá em Curitiba, mas ela vai voltar para cá, se for da vontade de Deus, para compor esse grupo maravilhoso de louvor, juntamente com esse coral lindo que está aí, que vocês são lindos, né? Quando vocês estão assim em harmonia, esse coral aí, ó, toca o céu, porque todos nós somos adoradores, cada um adora com o dom que tem, amém? Então eu vou convidar você para abrir a Bíblia, ou ligar a Bíblia, ou então olhar para a tela que vai estar ali, com o capítulo de Lucas 5, a partir do verso 1, nós vamos fazer essa leitura,
porque hoje nós vamos navegar em águas profundas. Chega de navegar em águas rasas, hoje nós queremos águas profundas. Amém? Pastor presidente, pastor Robson, está em Curitiba. Enquanto a Alessandra veio para cá, o pastor Robson foi para Curitiba. E para a honra e glória do Deus Altíssimo, o pastor Robson teve uma intervenção aí no avião, chegou em paz em Curitiba, mas passou por uma turbulência bem pesada, raio na asa do avião, teve que voltar e ir para o Rio de Janeiro, esperar um tempo para ir para Curitiba. Foi bem complicado essa viagem do pastor para Curitiba, mas Deus guardou, né, está lá, guardou todos que estavam no avião, não só ele, né, mas todos. Mas foi uma tribulação, realmente, a viagem dele para Curitiba. Eu tenho certeza que a bênção lá vai ser grande, onde ele vai ministrar, porque o cristão é assim, onde ele passa pela prova, a bênção sempre é maior, né? A unção e o poder é maior. Então, já que vocês já abriram ali, vamos ler essa passagem que está lá em Lucas 5, que diz assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles, e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazeste ao largo, lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou quase afundavam, como você achar melhor. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderava dele e de todos os que com ele estavam. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Só até aqui. Essa passagem era bem conhecida. Jesus estava com aquela galera toda atrás dele, né? Sempre Jesus andava com muita gente atrás dele. Não sei, aqui não fala a quantidade, mas provavelmente umas 3, 4, 5 mil homens, porque não se contava mulheres e crianças nem idosos na época. Mas tinha uma galera atrás dele e ia apertando Jesus, e ele não tinha mais para onde ir. Ali já tinha o lago, né? Que eu queria também trazer uma curiosidade para vocês aqui, que esse lago é chamado de Mar da Galileia, por Pedro, em algumas traduções, mas esse lago também é chamado de Tiberíades ou Genazaré, que é o que está nessa versão. São todos o mesmo lago, não é um lago diferente. Na verdade, quando ele fala Mar de Jerusalém, é só porque essa região era região de muito vento, então ele trazia um ribuliço muito grande nas águas. Mas o Mar da Galileia é como se fosse o Lago de Palmas, mais ou menos essa comparação. Só que o Lago de Palmas, ele não é um lago que tem sempre, dá uns ventos aí, já aconteceu nos naufrágios também, mas esse realmente lá, esse lago, ele tem as tempestades muito violentas. Então eles chamam de lago, mas também de mar, mas ele na verdade é um lago, é água doce, não é salgada,
Porque às vezes você vê na sua versão o mar da Galileia, você já entende que é o mar de água salgada, né? Mar de água salgada. Então, eu quero só trazer essa curiosidade para vocês. Se vocês lerem em outra versão, falar de Tiberíade, Genezaré e mar da Galileia, é o mesmo, tá? Então, Jesus sendo ali pressionado para cair no lago, ele vê 2 barcos à beira do lago. Então ele calcula, né? Se já estou me apertando aqui, eu vou entrar num desses barcos, para que eu possa ter espaço. Ele entendendo também, como grande entendedor de todas as áreas que Jesus era, que também ele estando numa posição mais afastada, ele poderia, sua voz chegar até ao fim da multidão. E ele chega, mas ele não vê ninguém nos barcos. E os pescadores tinham acabado de chegar, como diz a palavra, de uma noite de pescaria, sem pegar nada. Eram pescadores experientes. Pedro, um pescador experiente. Ele estava com seu irmão André, aqui não fala, mas em outras versões, em outras passagens, ele fala que ele estava com seu irmão André, enquanto no outro barco estava João, e aí, com o seu irmão, que são filhos de Zebedeu, que estava também no outro barco, mas nesse momento eles estavam lavando as redes, não pegaram nada. Eles estavam lavando a rede, e Jesus fala assim: opa, peraí, eu quero usar um barco de vocês aqui, para que eu possa ministrar para essa multidão. E aí ele pega e fala com Pedro: Pedro, afasta um pouco o seu barco da beira, que ele estava na beira, que eu vou subir nele e vou ministrar através dele. Ele estava no raso, ele estava numa região tranquila, próximo ali da beira, não tinha revolto, não estava ventando, estava tranquilo. E Pedro, subindo ao barco, controla esse barco com o seu manche, porque o barco ali, longe um pouco da beira, ele começa a querer ir para um lado, a querer ir para o outro, e ele ficava ali tendo o controle. Olha só que interessante. Jesus sobe ao barco de Pedro, e Pedro controla o seu barco, enquanto Jesus ministra sobre a multidão. Uma arma que o inimigo tem usado contra a igreja é um movimento superficial, raso. Ali para Pedro estava muito bom, muito tranquilo, o barco estava na beira, um excelente barqueiro. Então para ele, Jesus estava no barco, mas ele tinha o controle. Ele tinha um controle. Talvez aqui, alguns de vocês, eu não sei, talvez esteja com Jesus no barco, mas você está no controle, você não está dando controle para Jesus. Você está pregando, você está ministrando, você está fazendo, você está andando com Jesus, mas é você que está controlando o barco, porque você está na superficialidade. Você não quer ir para as águas profundas, você está ali sentado no barco e controlando o seu destino. Eu sou de Jesus, eu estou com Jesus, mas eu controlo a minha vida, porque falta profundidade. E quando falta profundidade, nós queremos controlar todas as ações que ocorrem através e sobre nós, mesmo que eu tenha declarado Jesus como meu único exclusivo Salvador, mas a minha vida aqui está muito tranquila. Eu não estou em guerra, Palmas não está sendo bombardeada, está tranquilo. O meu trabalho está me dando um bom salário, eu estou conseguindo ter meus momentos de lazer, então eu estou tranquilo. Jesus, sobe no barco, mas eu vou controlar esse barco, eu estou no controle. Você é meu passageiro aqui no barco, pode sentar aí, pode ministrar, fica tranquilo, mas eu vou controlar o meu barco. Talvez você esteja pensando desta forma, porque você ainda não saiu das águas rasas. Talvez você esteja pensando dessa forma, porque as águas rasas nos dão uma falsa segurança, já que podemos tanto ver quanto tocar o fundo do mar. As águas rasas nos dão uma falsa segurança. Nós nos sentimos seguros, eu estou com Jesus, eu vou para a igreja, eu oro, eu louvo, a minha vida está uma bênção, meus filhos estão uma bênção.
É uma falsa segurança, meus amados. É uma falsa segurança. Vocês precisam sair das águas rasas, da superficialidade do Evangelho, para que vocês possam entender o que Deus verdadeiramente quer fazer na vida de vocês. Aí de repente acontece alguma coisa na família, aí vocês não entendem por que aconteceu. Por que minha vida estava tão boa e de repente do nada acabou? Aí você se frustra, aí você fica decepcionado com Deus. Mas Jesus está no barco, por que aconteceu isso? Porque Jesus estava no barco, mas não estava no controle. Não é porque Jesus está no barco que Ele está no controle. Porque o controle quem dá é Deus. Ou melhor dizendo, quem dá o controle a Deus é você. Eu não falo de mim mesmo, eu falo da palavra de Deus, porque Ele respeita o meu livre-arbítrio e o seu livre-arbítrio. Se você disser para o Senhor, olha, até aqui você pode vir, daqui para frente é eu. Você pode ter certeza que Ele não vai. Você pode ter certeza disso. Porque a palavra de Deus diz que Ele não arromba portas, Ele bate na porta. Se você abrir, Ele entra e ceia com você. No versículo 3 diz assim: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus está assentado, Jesus está ensinando, mas quem controla o barco aqui não é Ele. Na nossa vida, nós queremos empreender, nós queremos passar em concursos, nós queremos fazer faculdades, desenvolver projetos, mas nós vivemos numa superficialidade tão grande que não acreditamos que o Senhor pode fazer com que nós alcancemos tudo isso. No nosso pensamento de homens naturais, mulheres naturais, é que se eu não fizer, não vai acontecer. Amado, se você não fizer, é difícil de acontecer. Mas se você fizer com Jesus, é certo que vai acontecer. É a certeza que eu te dou. Se você fizer com Jesus, vai acontecer. Se estiver no plano de Jesus, se estiver nos planos de Deus, com Ele, é sem dúvida. É infalível. Você vai alcançar. Por mais que pareça que não vai dar certo, se Jesus estiver no controle desse barco, vai dar certo. Vai dar certo. Mas você precisa deixar que Deus controle o barco. Que Deus possa controlar o barco. A minha esposa, há 2 anos, ela abriu uma empresa online de venda de roupas femininas. E há 2 anos eu via ela sempre falando: eu preciso abrir a loja física. Eu preciso abrir a loja física. Mas olhando para as nossas forças, olhando para as nossas finanças, era impossível. Era impossível para as nossas forças humanas a gente alcançar, abrir. É muito custo, é muito alto o custo de abertura, o custo para estruturar um empreendimento não é fácil. Principalmente se você quer fazer algo de qualidade, algo realmente relevante, custa caro. E nós estamos conversando e falando assim: não, vamos dar um tempo, vamos segurar, vamos fazer, o negócio vai dar certo. E os tempos foram se passando, e os anos foram se passando, e do nada, porque nunca tem do nada, né? Mas Deus colocou no coração dela: esse ano eu vou abrir a loja. Chega, eu gelei, e falei: eita, o negócio vai pegar agora. Mas quando Deus fala, quando você deixa Ele no controle, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Eu dou esse testemunho, meu amado, porque a loja hoje está aberta, já foi inaugurada. E se eu olho para trás, eu não sei como isso aconteceu. Só sei que aconteceu. Só sei que aconteceu. E eu não estou dizendo para você que acabou a batalha, não. Só começou.
Mas nós entendemos que quem tem que estar no controle desse barco é o Senhor. Porque quando estamos dispostos a vencer nossas frustrações e nosso orgulho, desfrutaremos dos maiores milagres da nossa vida. Você está disposto a vencer as suas frustrações? O seu orgulho? Porque você só vai conseguir alcançar os grandes milagres do Senhor se você romper essa barreira. Você sabe o que é ser frustrado? Eu sei. Ou vocês acham que Pedro estava feliz de ter passado a noite toda pescando no mar ou no lago, como diz a palavra? Aí ele chega de manhã, cansado, lavando as redes, aí chega um homem e fala para ele assim: epa, peraí, vamos voltar para o lago de novo. O homem estava frustrado de uma pesca. A Bíblia não nos fala com muita clareza, mas em alguns relatos diz que Pedro tinha uma sogra. Então eu acredito que se Pedro tinha uma sogra, ele tinha uma esposa. Correto? Eu acho que não dá para ter uma sogra sem esposa. Então eu creio que a Bíblia nos dá esse indício de que Pedro era casado. Então o cara trabalha a noite toda, chega de manhã, não tem peixe para levar para casa. Você já imaginou a frustração de um trabalhador de não receber o seu salário? Aí chega o homem e fala assim: ei, me dá seu barco aqui, deixa eu pregar o evangelho aqui. Eu quero que vocês entendam que Pedro já conhecia Jesus. Não foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Pedro já tinha tido um momento com Jesus, já tinha ouvido a palavra de Jesus, já tinha escutado o sermão de Jesus. E a palavra diz que Pedro, depois de um tempo, voltou a pescar. E aí ele volta para o mar e ele joga a rede a noite toda, em todos os lugares onde ele sabia que poderia pescar. Um pescador experiente. Estava frustrado. E lá no versículo 5 ele diz assim: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Primeiro ele dá aquela questionada, né? Mestre, você é carpinteiro, eu sou pescador. Você entende de fazer cadeira, de fazer mesa, armário. Eu entendo de pesca. Eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Então, quer dizer, eu conheço do rio, eu conheço o lago, eu sei onde tem os peixes, eu sei onde tem o cardume. Talvez, nesta noite, eu possa estar falando com alguns aqui nesta igreja, que esteja achando que sabe tudo. Mas eu sei tudo que eu poderia saber na minha área, mas eu não consigo romper na minha área. Eu estudo, eu me especializo, eu faço cursos, mas não dá, eu não rompo. O que acontece? Talvez está faltando você fazer como Pedro. Quebrar o seu orgulho, suportar as frustrações, e falar como Pedro falou aqui no verso 5. Mas, porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Porque és tu que está falando isto, vou lançar as redes. Se fosse outra pessoa, Pedro não teria saído da beira do seu descanso para ir para águas profundas, para lançar mais uma vez a rede. Quem você tem escutado? Quem você tem buscado, consultado, quando a frustração vem? Quando as coisas não dão certo? Quando a coisa parece que não vai dar certo, quando você parece que tudo está dando errado, quando você está com o coração quebrado, porque você empreendeu em alguma coisa, que você investiu em alguma coisa, e isso não deu nada para você. Você vai desistir? Ou você vai abrir o coração para o Senhor? Ou você vai
entregar as suas frustrações nas mãos daquele que sabe todas as coisas. E aqui eu estou falando em algo material, eu estou falando aqui em bens material, porque essa ação de Jesus foi material. Essa ação de Jesus, ele quis mostrar para Pedro que ele poderia pescar sim, se soubesse aonde Jesus iria jogar a rede. Por mais que eu seja experiente no que eu faço, se Jesus não estiver comigo, eu vou me frustrar. Ah, mas eu sou experiente no que eu faço, não está dando certo. Jesus está nesse negócio. É isso que Deus quer para você? Esse é o seu chamado? Talvez você nunca se questionou: Senhor, esse é o meu chamado? É isso que tu queres para a minha vida? Porque eu sou muito bom no que eu faço. Aqui nós entendemos que aqui não era apenas um pescador, era um empresário. Porque esse outro barco também era dele, ele tinha uma sociedade. Era uma empresa. Não era apenas um pescador que botava ali o molinete ali e ia pescar uns peixinhos, não. Eles pescavam para vender, eles tinham uma empresa de pesca. E tinham experiência nisso. Mas frustrados depois de uma noite de pesca, Jesus chega para ele e fala: pega seu barco, Pedro, vamos ali, nas águas profundas. Vamos nas águas profundas. Jogue mais uma vez. Tem uma frase do T.D. Jakes que é muito importante para você colocar no seu coração. Tudo é possível a você se você acreditar, conceber e receber. Pedro acreditou, ele concebeu e recebeu. Tudo é possível para o que crê. Talvez está faltando fé. Talvez está faltando você acreditar que Deus pode querer te direcionar para uma outra rota. Porque não é porque você não está dando certo ali que Deus não tem um outro projeto para você. Mas você precisa acreditar que Deus está com você. Porque são nos piores momentos da nossa história que Jesus exige de nós disposição e obediência. São nos piores momentos da nossa vida. Pedro poderia muito bem questionar Jesus naquele momento e falar assim: Senhor, eu não vou sair mais uma vez para águas profundas, sendo que lá eu já joguei a rede várias vezes e não peguei nada. Talvez Deus está dizendo para você: vá mais uma vez, e você fala: não, eu não vou mais, cansei de ir. Cansei de ir. As suas frustrações estão te deixando paralisados. As frustrações te paralisaram. Não deixam mais você romper. Não deixam você abrir a visão. Não deixam vocês entender o propósito de Deus na vida de vocês. Vocês precisam entender que Deus quer de vocês não é só que vocês prosperem. Ele quer que vocês se entreguem. Ele quer que você afunde. Ele quer que você aprofunde. Deus quer que você vá mais além daquilo que você já vive. Deus quer que você seja aquilo que Ele deseja. Um servo amado do Senhor. Olha o que diz no versículo 4, 5. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as suas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a sua rede. Compreender ou obedecer? O que você escolhe? Compreender ou obedecer? Nesse momento Pedro não quis mais entender nada. Ele não quis compreender mais o que o mestre estava falando. Ele simplesmente falou assim: mestre, tudo bem,
eu já não entendo mais de nada de pesca mesmo. Já vi que eu não entendo nada de pesca, você que é fera aí na pesca. Então eu vou jogar a rede porque tu falastes. E ele resolveu obedecer à palavra de Deus. Ele resolveu obedecer. E ele foi, e a Bíblia nos relata aqui, que vocês viram agora comigo, leram comigo, que ele foi e lançou a rede. Em nosso relacionamento com Deus, sempre deve prevalecer a obediência, a despeito de nossa incompreensão. Eu volto a dizer para vocês nesta noite, eu não entendo o que acontece em Israel e a Palestina. Eu sei todo o contexto histórico. Eu sei o que está acontecendo em questões históricas, políticas. Mas eu não entendo por que esse derramar de sangue. Mas eu obedeço. Vai haver muitas divergências. Porque Israel é um país superpotente em armamento. E a Palestina não é. Se Israel for para cima da Palestina com tudo, todas as suas forças, vai ser um massacre. Então eu prefiro não entender essas coisas, mas obedecer ao Senhor. E Ele diz, ore pelo povo de Israel e abençoe. Jamais vou levantar uma voz contra o povo de Deus. Porque a melhor coisa que há é obedecer. Porque o ABCD do crente é obedecer. Não é ABCD, é obedecer. Nós precisamos obedecer aí, que foi que nós vimos aqui que Pedro fez. Ele obedeceu ao mestre e foi com o seu barco e lançou a sua rede, e a rede encheu-se de peixe. Encheu-se de peixe de uma tal forma que ele não conseguiu puxar essa rede. O seu barco quase afunda. Ele chama o seu sócio que estava na beira e vem. Enchendo os dois barcos, o barco, a Bíblia nos relata que quase que esse barco vai a pique. Quase que afunda de tanto peixe, de tanta bênção, de tanta prosperidade. Não era isso que Pedro estava procurando a noite toda? Ele não queria peixe, ele não queria prosperidade, ele não queria finanças. Então ele passou a noite toda e não conseguiu. E Jesus trouxe ele e falou, peraí, é isso que tu quer, Pedro? Vamos ali, vou te mostrar como é que ganha esse dinheiro aí que tu está precisando. Eu vou te ensinar a empreender, Pedro, bora lá. Você está jogando do lado errado, eu só preciso, volta um pouquinho para cá só. Joga a rede aqui. Não é isso que tu quer, Pedro? Não foi isso que tu buscou a noite toda? Talvez é isso que você está buscando o tempo todo. A sua vida toda. Prosperidade, crescimento, abastança. Talvez está fazendo um projeto há anos para ter uma finança confortável, talvez para um descanso, para uma viagem. Talvez a sua vida está bitolada só a isso, você não pensa mais em nada, você não pensa no seu vizinho, você não pensa nas nações, você não pensa no Evangelho, você não pensa em pregar o Evangelho, você simplesmente pensa em trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Se você quer isso, Deus te dá. E te dá com abundância. Foi isso que Ele fez com Pedro. Pedro, bora ali. Eu estou vendo que tu está frustrado, a tua noite não foi boa, eu já sei. Sua noite foi terrível, você foi lá, não pegou nada, seus sócios estão frustrados com você, está todo mundo frustrado, você não tem como pagar seus funcionários aí que estavam com você trabalhando, então vamos ali, eu vou te mostrar ali, que se você quer finanças, eu te dou. E isso aconteceu. Lá em 2 Coríntios 12:10 diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Nem sempre, quando a sua vida está difícil, é um momento de fraqueza no Evangelho.
É porque é nesse momento que você descobre que você não é nada. É nesse momento que você descobre que você não tem poder nenhum. É nesse momento que você descobre que o que você tinha não valia nada, que a sua saúde não valia nada, que o seu dinheiro não valia nada. É nesse momento que você descobre que é só Deus que pode fazer todas as coisas. Por isso ele diz, é que quando eu estou fraco, é que eu estou forte. É porque quando eu estou passando pela pior situação da minha vida, é que eu entendo que só Deus pode me ajudar. Porque quando está tudo bem, para que eu vou sair da beira do mar? Para que eu vou sair das águas rasas que eu tenho controle? Se minha vida está tudo bem, por que eu vou me arriscar em águas profundas? Por quê? É quando eu estou ferido, machucado, frustrado, é que Deus cresce em mim. É que eu consigo encontrar em Deus uma fortaleza que antes eu não encontrava. É que eu consigo ter experiências que antes eu não tinha. Porque eu não deixava que Deus entrasse no meu barco e controlasse a minha vida. Mas não é preciso você passar por isso para você ter um encontro verdadeiro com Deus. Você pode ter um encontro verdadeiro com Deus, tendo o que você tem hoje. Você não precisa vender tudo que você tem e dar aos pobres, como ele falou com o jovem rico, não. Você só precisa aprofundar nas águas. Você só precisa mergulhar diretamente no Espírito. Entender, sentir a dor. Porque Deus não está preocupado com as suas finanças. Deus não está preocupado se você tem ou se você não tem. Se você tem, Ele não está preocupado em tirar de você. Ele quer que você tenha um coração contrito. Ele só não quer que você divida o amor seu com ninguém. Ele diz que Ele não divide o amor dele, Ele não aceita. Ele não aceita que você divida o seu amor. Porque o seu amor tem que ser exclusivo de Deus. A sua adoração, a sua entrega tem que estar ligado, conectado ao céu. Pedro, tu quer peixe, Pedro? Tá aí peixe, pega peixe, Pedro. Com 2 barcos cheios de peixe daquele dia, acabou. Pedro ganhou o dia, talvez ficaria 1 mês sem pescar de novo. Mas será que Pedro levou esses peixes para casa? Para o mercado? O que Pedro fez com esses peixes? Se você conhece a palavra, você vai saber. Não podemos evoluir como discípulos sem profundidade na comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que Pedro, naquele momento, puxa o barco dele para a terra, e deixando tudo, ele segue a Jesus. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, se você quer peixe, eu te dou em abundância, mas eu te chamo para ser pescador de homens, para ser pescador de almas. E Deus chama cada um de vocês hoje, nesta noite, para ser pescadores de almas. Você escolhe o que você quer, o que você decide nesta noite, vai fazer com que você tenha águas profundas em você. O que você decide? Se você quer peixe, Deus te dá com abundância. Mas Ele quer você conectado ao mundo espiritual, aprofundando-se no mundo espiritual, ganhando almas, ganhando vidas. Ainda são poucos os ceifeiros, mas podemos aumentar esse efetivo. Nós podemos entregar nossa vida. Nós vivemos o tempo todo chamando um avivamento.
Nós queremos que a igreja seja avivada, nós clamamos por esse avivamento, esperamos esse avivamento, mas por que esse avivamento não vem? É porque ainda estamos conectados materialmente neste mundo, para que venha um verdadeiro avivamento. O nosso espírito tem que estar conectado diretamente com o Espírito de Deus. Quando mais nada importa, quando mais nada importa na minha vida, aí sim eu tenho um encontro verdadeiro com Deus. Quando eu não me importo mais com as minhas finanças, quando eu não me importo mais se eu estou doente ou se eu estou são, quando eu não me importo mais do que falam de mim, aí sim eu tenho um encontro verdadeiro com Deus. Porque a única coisa que vai importar para mim é servir a Deus. A única coisa que vai importar para mim é estar conectado ao Espírito de Deus. A minha mente precisa estar conectada a de Deus, porque aí eu sei os propósitos e desígnios do Senhor para a minha vida. Eu não estou falando para vocês aqui, abandone tudo e vão viver pregando o Evangelho. Até porque cada um tem um chamado, cada um tem uma direção, um propósito. O que eu quero dizer para você nesta noite, que como Pedro, que vocês possam estar conectados e entenderem o chamado que Deus tem para a vida de vocês. E hoje eu quero trazer essa palavra, para que vocês entendam, que se vocês querem aprofundar no Evangelho, vocês têm que sair do natural e entrar no sobrenatural de Deus. Vocês têm que sair do natural e entrar no sobrenatural de Deus. Porque profundidade demanda tempo, demanda esforço, demanda prioridade e demanda confiança. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E não foi só Pedro, Simão Pedro que o seguiu, André também o seguiu, João também o seguiu, todos o seguiram. Todos entenderam. E a Bíblia ainda nos diz ainda aqui, na palavra dela, escrita, que se eu buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, se primeiramente eu entregar a minha vida nas mãos do Senhor, tudo mais Ele vai me acrescentar. Eu acho interessante essa palavra tudo, porque tudo é tudo. Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Mas nós fazemos uma viagem inversa. Primeiro nós vamos nas coisas, para depois buscar Jesus. Aí às vezes somos frustrados, porque não alcançamos as bênçãos. Porque Pedro foi pescar, passou a noite pescando, mas ele só teve uma ótima, excelente pesca quando Jesus estava no barco, quando Jesus trouxe direção, quando Jesus apontou o lugar certo, aí ele teve êxito. Você quer ter êxito na sua vida, meus amados? Coloque Jesus no barco, vá para as águas profundas e siga. Porque Deus nesta noite, Ele não está chamando você para o natural. Essa ministração desta noite está dizendo para você: eu quero você no sobrenatural de Deus. Eu quero que você mergulhe nas águas profundas do Espírito. Eu quero que você mergulhe nas águas do Espírito, para que lá você tenha uma conexão com Deus, para que lá você tenha experiências sobrenaturais com Deus. Depende de esforço, dedicação, entrega, renúncia. Você tem renunciado às coisas que atrapalham o relacionamento com Deus? N situações, N coisas. Poderia citar várias aqui. E você sabe. Eu sei. O que me afasta de Deus. Eu sei o que não deixa com que eu saia das águas rasas para as águas profundas. A primeira coisa que não deixa que eu saia das águas rasas para as profundas é o comodismo. É porque está muito bom aqui nas águas rasas, eu estou vendo o fundo, eu tenho controle. Mas eu não consigo ter uma boa colheita abundante se eu não for para as águas profundas.
Eu posso até ter um comodismo, eu posso até estar aqui tranquilo, tendo controle, mas eu não vou encontrar um cardume nas águas rasas. Não vou. Não vou. E já para concluir, eu quero trazer algo para você, que fica lá em Ezequiel. Que ele foi levado onde tinha um rio, e o anjo que o levou mediu 500 côvados, e ele andou, e essa água veio pelos arteiros, pelo tornozelo. Mediu mais 500, e ele foi até os joelhos. Ele mediu mais 500 e foi até a cintura. E ele mediu mais 500 e ele já não sentia mais seu pé tocando ao chão. Quando você está na águas profundas do Espírito, você não controla mais a sua vida, você não toca mais os pés no chão, você não vê mais a superfície, porque você está envolto do Espírito. Você já não é mais uma pessoa que vive naturalmente, você já vive no mundo, mas a sua vida é espiritual. Porque você vai aprofundando dia após dia, você não pode ficar só na água rasa, você precisa caminhar, você precisa se aprofundar, você precisa ter experiências com Deus, e até chegar no momento em que você já não tem mais conta da sua vida, mas o Espírito Santo conduz você. É quando você mergulha nas águas do Espírito, é quando o Senhor conduz a sua vida, é quando você está totalmente envolto pelo Espírito, a água da vida, a água da provisão, a água da cura. É quando você é curado de toda a mazela deste mundo, é quando as pessoas já não te ferem mais, é quando as palavras já não te colocam para baixo, quando as palavras já não te ofendem, é quando não faz mais sentido o que as pessoas falam, porque você está em outro nível. Já não importa mais, porque você vive no êxtase do Evangelho, no êxtase do Espírito Santo. Eu quero chamar a igreja para viver isso. Eu quero chamar a igreja para viver esse momento, porque é chegada a hora da volta de Cristo, e Ele precisa que você acelere o seu processo. Tem muita gente perdendo a salvação, tem muita gente precisando da sua palavra, tem muita gente precisando do seu abraço, tem muita gente precisando de você. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amada irmã daqui da igreja, a Leide, ela faz parte do Servir na Cidade. Ela me manda uma mensagem para mim, para minha esposa. Ela estava em êxtase. Ela indo daqui para Paraíso, ela estava voltando, acho que voltando nessa estrada de Paraíso. E aí ela se depara com uma pessoa numa moto, uma mulher numa moto, andando contramão o tempo todo, contramão. E os carros desviando dela, e os caminhões desviando dela. E ela, meu Deus, isso vai acontecer um acidente a qualquer hora, essa mulher vai morrer. E ela pensava de ir embora, e ao mesmo tempo o Espírito falava para ela, não, você não pode, você tem que cuidar dessa pessoa. E ela continuou caminhando, até chegou a tirar uma foto, mandou para mim, a mulher andando contramão, os carros vindo, ela na mão dela e a mulher na contramão o tempo todo. Aí ela me fala ali na mensagem, chegando numa subida, aí eu joguei meu carro para cima dela e segurei no volante da moto. Chegou até quebrar o meu retrovisor. Vi um caminhão de lá para cá, atravessou a avenida, a pista. E aí nesse momento ela falou, Jesus te ama. E ela só gritava, eu quero me matar, eu quero me matar. E aí de repente ela caiu, desmaiada. O motorista desceu do caminhão, pegaram ela, a moto, e tiraram da pista. E ela me ligou assim, maravilhada, por ter sido usada por Deus. É muita graça. Era mais uma vida que Satanás ia ceifar. Era mais uma vida que Satanás ia ceifar. Talvez mais de uma, porque dependendo de quem batesse nela, poderia causar mais mortes. Mas por um coração aquebrantado, um coração voltado para o Evangelho, não deixou com que ela seguisse viagem, mas ela colocou a sua própria vida para salvar a vida de outro.
Ela colocou a própria vida para não ver que uma outra pessoa fosse morta daquela natureza, daquela forma. Então é isso que Deus quer de mim e de você, um coração aquebrantado, um coração disposto a entregar sua própria vida para salvar a vida de outro. Você só consegue chegar nesse nível se você estiver profundo no Evangelho, se você estiver envolto no Espírito Santo de Deus. Eu fiquei maravilhado com esse testemunho, muito impactado. E para terminar, hoje o Mestre te chama para largar a segurança das águas rasas e remar para águas profundas. Vamos colocar de pé nesta noite. Hoje o Mestre te chama, larga a segurança das águas rasas, aprofunda nas águas do Espírito, busque intimidade com o Senhor. Se a sua dificuldade é jejuar, aprenda a jejuar. Se a sua dificuldade é orar, aprenda a orar. Sacrifica essa carne que nos subjuga todos os dias, para que Deus possa te usar para cuidar de vidas, para salvar vidas, porque foi para isso que nós fomos criados nesta terra, para que nós pudéssemos evoluir com o Espírito. Nós estamos aqui para uma evolução espiritual, nós estamos aqui para sermos tratados, para que nós possamos crescer e cuidar de quem estiver ao nosso lado. Não precisa você sair daqui para a África para pegar o Evangelho. Você tem o seu vizinho, você tem a pessoa que trabalha contigo. Quantas vidas hoje estão deprimidas, vivendo momentos difíceis, frustrados. Mas eles precisam de um Cristo, um pequeno Cristo como eu e você, para subir no barco e dar direção para eles. Eu quero chamar você para esta noite, você buscar dentro do seu íntimo, dentro do seu profundo, essa intimidade com Deus. E se você não chegou ainda a esse nível, agora é o momento de você buscar. Esse é o momento de você andar mais um passo em direção às águas profundas. Esse é o momento. Abra o seu coração, abra a sua mente, leve ela cativa ao Senhor neste momento.
tuas águas declarei. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, eu vou se tu fluir. Teu rio lava o nosso coração essa noite. Se tu fluir, teu rio de vida aqui. Sinto fluir, teu rio de vida, rio que cura, sim. Sinto fluir, teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber, eu quero beber. Vou mergulhar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia-me a sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Fala pra ele, eu quero beber. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em ti. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Deus. Glorificado seja o teu nome neste lugar. Esse é o teu povo, Pai. Esse é o teu povo, Pai, que canta, que louva nesta noite, Deus, entregando a sua vida em tuas mãos. Oh Deus, que momento lindo, onde toda a tua igreja louva ao Senhor, onde toda a tua igreja adora ao Senhor, onde toda a tua igreja recebe o Espírito do Senhor, onde transmite a graça, onde transmite a paz do Evangelho. Este é o povo de Deus, este é o povo que Deus busca sobre esta terra. É um povo que adora em espírito e em verdade. É um povo que entrega os seus sentimentos nas mãos do Senhor. É um povo que não está preocupado com quem está do seu lado, mas está preocupado em adorar a Deus. Oh Deus, Eu quero oh beber Deus, de tuas águas.
Toca, Senhor. Toca, Deus. Vai curando, Pai, vai curando. Vai curando, Deus, toda ferida causada, Deus, por entes queridos, agora cura, sara, toda rejeição agora eu curo em nome de Jesus. Toda frustração agora eu quebro em nome de Jesus. As frustrações que vocês tiveram na vida, eu coloco agora o Deus dos exércitos para te dar uma direção, para te dar um posicionamento. Eu chamo o poder do Espírito Santo para te limpar nesta noite, para te fazer limpo, para te fazer puro, para que você seja um chamado agora do Senhor, para que a sua mente seja liberta em nome de Jesus. Pela autoridade em mim investida no céu e na terra, como sacerdote do Senhor, eu chamo agora a cura espiritual, sejam curados agora, em nome de Jesus, sejam libertos, em nome de Jesus, sejam libertos, sejam livres para fazer o Evangelho de Deus fluir como águas vivas nesta terra. Que vocês sejam agora aqueles que vão proferir, aqueles que vão profetizar, aqueles que vão curar, aqueles que vão libertar, porque Deus quer usar a tua mão, Deus quer usar a tua boca, Deus quer te usar de forma sobrenatural. Abra o seu coração, porque o Espírito está aqui, o Espírito está te tocando, o Espírito está falando com você, o Espírito está te curando, porque este é o momento de você sair das águas rasas, para que você possa entrar nas águas profundas do Evangelho. Aleluias, glória a Deus. Oh Deus. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, teus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Oh Deus de glória, Deus de glória, não poderia deixar passar esse momento em que o Espírito está agindo, em que o Espírito está trabalhando, para perguntar para você se você quer entregar o controle do seu barco para o Jesus que eu te apresentei nesta noite. Se você ainda não conhece esse Jesus e quer entregar a sua vida a Ele, venha aqui até a frente, levante seu braço onde você está, não importa, mas grite, pule e abra o seu coração, entregue a sua vida na mão daquele que pode fazer você encontrar o caminho. Mediante a isso eu oro pedindo a Deus que toque no seu coração, porque não tem coisa mais linda quando Deus move o seu coração e você diz que quer. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que convence o homem que ele precisa, o homem e a mulher que ele precisa de Deus. Aqui nós fazemos o apelo todas as vezes, porque às vezes a pessoa ainda não entendeu que precisa entregar a sua vida, confessar ao Senhor. Mas também tem aqueles que se afastaram por algum motivo, estão distantes do Senhor, mas o coração arde, queima, porque aquele que já andou no santo dos santos, ele não consegue viver em outro lugar. Aquele que já andou com Jesus uma vez, ele não consegue mais viver em paz se não estiver com Jesus. E se você for essa pessoa nesta noite, vem entregar-se sua vida, vem reconciliar com o Senhor, vem entregar. Volta para a casa do Pai, volta para onde tem alimento sólido, volta onde o Senhor pode cuidar de você. Mas também nós oramos sempre aqui chamando as pessoas que estão, às vezes sem um local para congregar, mas já tem aí o Espírito Santo vivo e eficaz em si.
já andou em algumas igrejas, não se adaptou ainda, talvez você se adapte aqui. Se você for essa pessoa, uma desses três grupos, a mesa está aqui. Aqui é a mesa da ceia. É a mesa da ceia. Eu vou pedir que tragam a ceia, porque aqui vai ficar aberto para você. Talvez você quer ceiar, mas ainda não entregou sua vida para o Senhor. Faça isso agora e você já vai sentar à mesa com Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil, afastado do Senhor. É um momento de você voltar para a casa do Pai e ceiar novamente com Deus, receber o anel, receber a capa, a sandália. Esse é um momento muito importante da nossa vida. É um momento de ceia. É um momento que nós lembramos do sacrifício da cruz. É um momento que nós recordamos tudo que foi feito por mim e por você. Todo o sacrifício, toda a dor que Jesus passou nesta terra. Quando Ele foi pregado no madeiro, quando Ele foi crucificado, quando as suas mãos foram transpassadas pelos pregos, quando Ele teve o momento mais difícil da vida dele, que não foi a morte física, mas foi quando Jesus viu o Pai virando as costas para Ele. Foi quando Ele sentiu a divisão entre Ele e o Pai. A maior dor de Jesus não foi os pregos enfiados nas mãos, não foi o espinho enfiado na sua testa. A maior dor de Jesus foi quando Deus olhou para Jesus e não suportou olhar para Ele novamente, porque todos os nossos pecados estavam nele. Todos os nossos pecados estavam em Jesus, e Deus não suporta olhar para o pecado. E quando Jesus soa sangue no momento do Getsêmani, talvez você pense assim: Jesus está suando sangue porque Ele está sentindo a dor do prego, a dor do chicote, a dor da cruz. Não. A dor de Jesus, quando Ele soa sangue no Getsêmani, é quando Ele sente que Deus vai ter aquele momento que Ele vai descolar dele, vai virar as costas para Ele. Isso é a maior dor que Jesus sente. E Ele faz isso, e Ele passa por isso, por mim e por você. Não negligencie aquilo que Deus te deu com muito suor. A salvação, ela não foi barata para o Senhor, foi cara. Para nós é de graça. Para nós é de graça, mas não saiu barato para Jesus, e muito menos para Deus. Esse é o momento de ceia. E você pode me perguntar: pastor, eu pequei, então eu não vou poder cear nesse momento? O meu entendimento, o entendimento desta igreja, que é um entendimento bíblico, é que se você se arrepende, a palavra de Deus diz que Ele joga no mar do esquecimento. Então automaticamente você é perdoado ou perdoada. Então, se você cometeu um pecado e não é algo que você queira refazer, queira continuar nesse pecado, você vai ter um momento para se arrepender desse pecado. Você vai ter um momento de conserto com Deus agora, e você vai poder cear com o Senhor ainda hoje. Porque quando o ladrão estava na cruz do lado de Jesus, e ele se arrepende e fala: Senhor, lembra-te de mim no paraíso. O ladrão não desceu para batizar, o ladrão não desceu para cumprir qualquer tarefa. Ele simplesmente olhou para o ladrão, viu um coração arrependido, viu um coração aquebrantado, e ainda falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então você tem a oportunidade hoje, e nesse momento eu vou fazer uma oração, e você vai ter a oportunidade de se arrepender e de ceiar. Pai, em nome de Jesus, a todos nós foi nos dado, Pai, a graça que veio imerecida sobre nossas vidas.
E também temos a oportunidade de Deus de nos arrepender, Pai, dos nossos pecados. E ele será jogado no mar do esquecimento. E nossa vida se tornará branca como a neve, purificada, limpa, adornada. Por isso eu oro, Pai, em nome de Jesus nesta noite, para todos aqueles que se arrependeram hoje dos seus pecados e que não têm no coração mais de querer voltar a pecar, que eles sejam perdoados pelo Senhor, que eles sejam limpos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar aqui a minha esposa aqui no altar para nós cearmos juntos. Ela representa os meus filhos, ela representa a minha família, a minha casa, e nós estamos muito unidos, estamos sempre juntos. E esse é o momento de ceia, onde nós vamos compartilhar o que Deus fez lá atrás e relembrar e o valor que tem o sacrifício da cruz. Este é o pão que de Jesus sentado à mesa, ele fala que ele simboliza o corpo de Cristo. E todas as vezes que comeis deste pão, você está relembrando o sacrifício da cruz. Todas as vezes que partir esse pão, você está lembrando do sacrifício da cruz. Você está validando o sacrifício da cruz na sua vida. Por isso eu consagro este pão como se fosse o corpo de Cristo. Eu consagro ele agora, em nome de Jesus. E eu vou partir o pão. Comemos o pão que simboliza o corpo. De igual modo, ele levanta o cálice e dá graça. Este é o sangue que foi derramado por vós. Este sangue representa a cruz, o sacrifício. Todas as vezes que comeis ou que bebeis, bebeis para a honra e glória do nome de Jesus. E eu consagro este vinho agora, este suco, ao sangue de Jesus, que lavou os nossos pecados. Em nome de Jesus, bebamos do sangue de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vive estás. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a todos que estão aqui nesta hora, Pai.
trazendo a graça, trazendo a misericórdia, Pai, sobre a vida deles, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento lindo e maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor dos Exércitos. Glória a Deus.